Olá, crianças adultas super-heróicas! Olá, crianças adultos super-heróicos! Eu sou Otávio Chá, esse aqui é o Superzan e hoje é mais um filme de herói, mais um filme do universo estendido DC, que às vezes é universo estendido, às vezes não é. E agora é a vez do vencedor do traje mais brega do baile, o super-herói da DC que foi conhecido até meados de não lembro mais quando, como Capitão Marvel nos quadrinhos, mas que agora não é mais pra não fazer propaganda da concorrência. Vamos analisar esse negócio então? Vamos sim! Bora! Dá pra fazer a transformação do Shazam falando em libras? O Shazam foi patrocinado pelo Nescau? Se eu usar uma roupa com enchimento, também fico com superpoderes? Tudo isso e muito mais, já agora! Um molecote órfão se envolve numa treta com os dois bulidores. Numa fuga, ele vai parar numa caverna mágica em que um velho mágico lhe oferece seus poderes mágicos. Então, o molecote fica anabolizado de repente, atinge o máximo do seu vigor físico, mais 1 quilhão de supercapacidades e de quebra ainda ganhou um alter ego adulto chamado de Shazam. Depois da reação iniciada com Mulher Maravilha e firmada com Aquaman, que ninguém dava nada, mas conquistou uma boa reputação e de quebra alcançou o melhor desempenho da DC nas bilheterias, superando inclusive qualquer um dos filmes dos dois bambambãs da empresa, Batman e Superman, Shazam chega para consolidar esse caminho correto. E eu tava certo no que eu falava e falava e falava. Não adianta gastar as principais cartas e se danar a fazer filme de equipe logo de cara. Primeiro alicerça o terreno com filmes solos de super-heróis menos célebres, depois aí sim você pode usar as cartas trunfos e juntar tudo. Aí veja só, agora que o universo tá finalmente entrando nos eixos, os dois atores que interpretaram os dois maiores heróis da empresa não querem mais brincar e aí vão ter que ser substituídos. Eu digo isso com a certeza de que Shazam vai ser mais um estouro do estúdio, pois tem ingredientes ótimos que um filme precisa para cativar o público e despertar seu interesse para ir ao cinema. É engraçado, ágil, tem sacadas cômicas inesperadas, tem uma trama que empolga e é coesa, e ainda apresenta personagens que cativam nossa simpatia com facilidade, sobretudo o protagonista, que consegue nos fazer imaginar como seria estar em sua pele, passando por situações inusitadamente divertidas de um adolescente no corpo de um adulto, enquanto descobre seus poderes super-heróicos e depois tendo que usá-los contra grandes ameaças. Não sei se deu pra perceber, mas Shazam é assumidamente um filme de comédia com um super-herói. A trama não carrega muita complexidade, não traz muita inovação em conteúdo, ou até na forma como é contada, além de se utilizar de mais conveniências dramáticas do que o nosso tolerômetro deixa passar. Mas lida com os conceitos alopríodes que apresenta com um certo tom de autodeboche, o que faz com que a gente enfrente as fragilidades com mais vista grossa. A história é tipo um Quero Ser Grande, aquele clássico da Sessão da Tarde, só que mais pândego e com pessoas superpoderosas. E essa comparação tá tão na cara que o filme tem orgulho em expor a sua inspiração, o que rende uma piadinha visual divertida pros nostálgicos. Desde Batman e Robin que eu não vi um filme da DC tão bem humorado. A diferença é que lá o humor é ora infantiloide, ora involuntário. Aqui é voluntário sim, e eu acredito que vai na medida certa tanto pra agradar adultos quanto pra agradar crianças. Claro que vai ter gente se queixando, dizendo que estão marvetizando a DC com um filme engraçadinho e blá 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 e blé blé blé, mas não dá pra agradar todo mundo, né? Se você não se agrada, paciência, passa pro próximo. E aqui em Shazam, o desejo de atrair o público através do humor e da leveza foi plenamente compatível com a proposta do personagem. Eu não conheço nos quadrinhos, mas ao menos no filme, casa muito bem com a ideia de um adolescente que vira adulto maromba de uma hora para outra. Então as pataquadas que decorrem daí fluem com muita naturalidade. Curiosamente, o filme foi dirigido por David F. Sandberg, que tinha um canal de curtas de terror no YouTube, até que foi apadrinhado por James Wan quando produziu Quando as Luzes Se Apagam, um longa baseado num dos curtas do Sandberg, e satisfeito com o resultado, o James Wan o convidou para dirigir um dos capítulos do seu Invocaverso, no caso Annabelle 2. E como se saiu muito bem, assim como James Wan veio do gênero de terror e se mostrou muito competente na ação, fazendo aquele sucesso que fez com o Aquaman, a Warner se convenceu que dava para confiar a David F. Sandberg o filme seguinte dos heróis da DC. Pois assim ele fez e se saiu muito bem, obrigado. Em especial na ação cômica. Além de arrumar bem as piadinhas faladas para que não fiquem atropeladas, o diretor consegue exibir um grande domínio da cena, de modo a aproveitar da melhor forma possível todos os elementos a seu dispor. Cenários, objetos, figurinos, atores, efeitos especiais, coreografia da cena, blá 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 blá, para criar e ou encaixar as piadas visuais indicadas pelo roteiro. E assim o filme consegue dispor de uma vasta gama de piadas diversas, o que é muito importante para não cansar o espectador. Mas claro, Shazam não serve só de piadoca, afinal não é nenhum Deadpool que se
se constrói desconstruindo o subgênero de super-herói. Então, Shazam também precisa funcionar como filme de ação. E funciona. Com uma certa peculiaridade, vale dizer, pois, como o filme respeita o fato de seu herói ser um moleque fazendo molecagem e não ter qualquer tipo de treinamento de combate, para manter a coerência não há grandes sequências de porradaria ou cenas muito emblemáticas de ação. Tem pequenos takes muito bonitos, mas são muito breves e, em geral, o filme realmente carece de cenas que encham os nossos sentidos ou nos faça arrancar os cabelos para que marque na nossa memória por muito tempo. Mas eu acho que o filme compensa com várias sequências entusiasmantes de ação de uma outra forma, mais voltadas para comédia, como eu havia falado, e através da descoberta de poderes, atos de exibicionismo, perseguição e fuga, salvamentos e, quando há sequências de TB fiz catapimba pra valer, elas são mais destrambelhadas e improvisadas, não é aquela coreografia, aqueles golpes, aqueles combates. Pois então, bem, a ação pode não ser tão impressionante coreograficamente, não ter um jogo de câmera que chame a atenção, mas ao menos funciona para ser construída de modo a possibilitar uma perfeita compreensão de tudo que está sendo apresentado e porque, mesmo sem tanto requinte técnico, imprime corretamente as informações que o roteiro indica para que a história possa avançar. Só pondero sobre a necessidade de uma certa insistência do diretor David F. Sandberg e seu montador em interromper os momentos mais efusivos com acontecimentos paralelos mais mornos, que podiam esperar um pouco mais para serem contados. Fazem isso, claro, para dar um maior dinamismo à montagem e até por talvez temerem que esses apêndices à toa criassem uma barriga no filme. Mas ao parar a ação demais com cenas que não têm a mesma urgência e perigo, isso diminui a intensidade da sequência principal, o que acaba esfriando a nossa empolgação, que precisa ser requentada quando a ação volta. E empolgação requentada perde um pouco o sabor, né? Diferente dos filmes da Marvel, que tem um fraco por substituir os atores por bonecos digitais, que nem sempre convencem muito, vale dizer. Em Shazam, tirando as criaturas monstruosas, cujo conceito e visual me agradaram muito, parece preferir colocar mais os atores sustentados por cabos em frente ao fundo verde. Só que aí pode até trocar a técnica, mas também encontra dificuldades de nos convencer com alguns trechinhos que são mais fakes do que corrente de WhatsApp. Bom, pelo menos o ator tá de fato ali, o que deixa sua presença mais palpável, e a gente deve aplaudir os esforços do diretor em usar mais efeitos práticos. Agora, falando em artificialidade, por mais que eu goste da textura do uniforme do herói, que busca dar uma maior sofisticação, e eu goste também da breguice, que serve até de piada, gente, o ator ficou parrudo demais naquela roupa. De um jeito que fica claro que o uniforme tá cheio de enchimento. Em certas cenas dá pra notar músculos artificiais nos ombros que ficam trincados até quando o homem tá relaxado. Ou ainda o peitoral que meio que se descola do corpo e fica sambando quando ele corre. Pesaram tanto a mão pra deixar o Shazam bombadão como se fosse um deus grego que acabaram deixando ele fordo. Só que, claro, isso é pura chatice minha, já que isso passa de boas por causa da natural parangolice do filme e do personagem que é correspondida pela performance do ator. Zacarias Levinho tá ótimo vivendo um adolescente na pele de um marmanjo. Ele lida divertidamente com a auto-admiração pelo corpo e pelos poderes, além de suas caras e bocas e seu tempo de comédia estarem na medida. O molecote que interpreta o Billy Batson ainda é meio verdinho, mas consegue transmitir verdades e segura o papel com força. Só tem um pequeno probleminha. Por causa da sua inexperiência, ele não consegue atingir a mesma vivacidade do Zacarias, o que deixa os personagens meio desequilibrados. Uma coisa é mudar características, tipo o personagem se sentir mais à vontade e confiante no corpo fortão. Outra é mudar personalidade. O Zacarias tá mais bananão, atrapalhado, porém vivaz. E o Asher Angel mais objetivo, prático, porém reservado. A sensação que dava não era que ele se transformava, mas que ele invocava um outro ser. E se não foi pior, foi por causa dos esforços do roteiro e da direção para fazer funcionar. O roteiro mantendo as falas e atitudes coerentes e a direção guiando pequenos comportamentos e mantendo fluídas as cenas de transformação. Mas nada disso chegou a realmente me incomodar como o vilão me incomodou. Ele é eficaz para cumprir o papel de vilão e gerar aquela ameaça mecânica. E nem isso muito bem, porque a ameaça mesmo tá nos bichão ruim lá. Mas tirando esse resquício de ameaça que sobra ao homem, todas as vezes que ele surgia em cena, sabe, genérico? Desça mais alguns degraus. E toda maldita vez que o sujeito aparece, ele precisa andar
parar, fazer pose e tirar os óculos escuros. E o bizarro é que eu fiz uma confusão muito louca e não tava entendendo o porquê do vilão ser tão genérico e tão pé nos bagos. Gente, mas o Stanley Tucci é tão bom, é tão versátil. Como é que ele pode ter se rendido a uma caricatura tão literal? Pois é, agora eu nem consigo entender como eu confundi o Stanley Tucci com o Mark Strong. E aí eu fui ver a filmografia de cada um e eu percebi que eu já confundia os dois há muito tempo. Eu até me envergonho por uma bananada dessa, mas eu não vou mentir. Enfim, mas onde eu quero chegar com isso? Bom, é que consultando a filmografia de cada um, o Stanley Tucci é de fato versátil. O Mark Strong não. É sempre essa mesma cara genérica de entediado revoltos com o mundo. O que explica muita coisa sobre esse vilão tão blé. Perderam muita oportunidade de zoar com o desgraçado. Felizmente, os demais personagens com que a narrativa divide a atenção, os do orfanato no caso, são ótimos, pelo menos a maioria, porque o Jovan Armand passa em branco. Mas o casal deixa o lar acolhedor e oferece uma preocupação genuína com o bem-estar dos guri. Ian Chen tem um humor muito animado, o que faz até com que a gente perdoe o estereótipo de oriental tecno-ninja que o roteiro lhe reservou. A pequenininha é adorável e faz rir com sua ingenuidade certeira. Grace Fulton tá sem muita função cômica, então seus esforços se concentram em dar verdade a um draminha mequetrefe que lhe sobrou. Agora, Jack Dylan Grazer, esse rouba a cena. O moleque consegue o feito de ser mala e carismático ao mesmo tempo. E além de um timing cômico que ofusca o protagonista enquanto jovem e bate de frente à altura enquanto Zacarias, o ator mirim também domina uma gama complexa de momentos dramáticos ao exibir sentimentos de inveja, decepção, mágoa, entusiasmo, preocupação, etc. Tal, com uma verdade impressionível de falar. Esse moleque é pra gente ficar de olho, hein? Shazam não é impecável como um filme de super-herói ou de ação, mas é como um filme de comédia e comédia de ação que explora todo o seu potencial e, graças ao seu ótimo e eficientíssimo humor, contorna todos os pormenores com maestria pra nos oferecer uma diversão que não é Ave Maria, mas é cheia de graça, nem é bebida que pisca, mas dá muitos momentos de euforia. E lá vai minha reação ao filme? Talvez vocês estejam se perguntando por que dessa vez eu fui tão rápido. Gente, isso só depende dos estúdios em fazer uma exibição cedo para jornalistas e críticos, porque eu preciso de certo tempo para poder fazer o vídeo. E fora que aqui no canal eu não lanço só vídeos de crítica, eu faço outros quadros também. É o preço que a gente paga por variedade. Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final. Fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima aí. Vocês sabem o que eu vou falar, não sabem? Mas eu não vou falar, eu vou subverter. Chapolin. Chaves, Charlie Chaplin, Chaveco, Chaves, não, Chaves eu já falei, Chá de Cidreira, Chazão! Olha só, como é que funciona, rapaz? Eu estou todo fordo, o que não é muito coerente, já que eu falei essa palavra o vídeo todo e nada aconteceu, mas...